Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo sobre os sacramentos nestes dias. Nós vamos avançar um pouco mais na compreensão agora do sacramento da confirmação ou da permanência na nova aliança com Deus em Cristo Jesus. Assim nos diz o breve catecismo de Westminster na pergunta de número 96. O que é ceia do Senhor? A resposta do catecismo, que resume a doutrina bíblica conforme a compreensão da teologia reformada, segundo os padrões de Westminster, é a seguinte: a ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos, para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Veja que a resposta do catecismo sintetiza uma compreensão interpretativa da teologia bíblica sobre o sacramento da ceia do Senhor. Há vários elementos presentes aqui nesta resposta que expressam um conteúdo bíblico. O primeiro deles é que reconhece que a ceia do Senhor é um sacramento, assim como o batismo. Porém, diferente do batismo, que é um sacramento de entrada e administrado uma só vez, como nos diz a Bíblia, há um só batismo, o sacramento da ceia do Senhor é o sacramento de permanência. E como a permanência é contínua e continuada, ele se repete na vida da igreja. É um sacramento, nos diz, através do qual, ou no qual, ao se dar e receber pão e vinho. Aqui nós vemos que a teologia bíblica reconhece os elementos instituídos, usados e instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a celebração da ceia do Senhor. Pão e vinho. Não é à toa que são estes elementos. O pão representa na cultura hebraica o alimento básico, o alimento vital do dia a dia. Lembremos, na própria expressão da oração do Senhor, que veremos ao final, como ele representava essa manutenção básica, ao ponto de dizer o pão nosso de cada dia. O pão é o alimento básico do hebreu, do povo hebreu dos dias bíblicos, o que nos apresenta Cristo como verdadeira fonte para a nossa vida, para a nossa nutrição espiritual, obviamente. O vinho aponta diretamente ao seu sangue, a coloração, a textura, ser líquido, né? Apresentam o seu sangue. Portanto, a oferta de Cristo para nós na cruz do Calvário, corpo e sangue, são aqui devidamente representados na ceia. Por isso que são instituídos como o pão e o vinho, conforme a própria instituição de Cristo. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus celebrou, na ocasião da Páscoa, a celebração institucional da ceia do Senhor. E aí, nós vemos que naquela ocasião ele se utilizou do pão e do vinho para instituir este sacramento de permanência, através do qual se anunciava e se anuncia a sua morte. Assim como o pão foi partido por Cristo e distribuído entre os seus discípulos, o vinho foi distribuído para ser consumido, bebido pelos discípulos, assim se faz na ceia do Senhor, assim Cristo fez por nós ao entregar-se na cruz do Calvário. Sua carne foi rasgada, seu corpo foi partido, o seu corpo foi furado por uma lança, ele sangrou, ele derramou o seu sangue. Portanto, na ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor. Anunciamos precisamente que foi uma morte voluntária, uma morte substitutiva, ele pagou pelos nossos pecados, uma morte expiatória, uma morte que satisfez o justo juízo de Deus, aplacando a sua necessária ira e justiça. A morte que foi substitutiva, como nós falamos, redentora. E nos diz ainda o texto do catecismo que aqueles que participam dignamente, porque há uma maneira inapropriada de participarmos. O próprio apóstolo Paulo diz que aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo, comem e bebem juízo para si e participam de maneira indigna. Qual é a maneira indigna? Primeiro, sem a devida fé, sem a devida compreensão.
depois de uma maneira relapsa, negligente, relaxada, sem a sinceridade da busca do Senhor. As bênçãos que nos são comunicadas, elas não são mágicas, mas são instrumentos da graça de Deus para o nosso crescimento espiritual. Participar dignamente significa participar com fé em Cristo Jesus. De tal maneira que nos diz que nós que participamos dignamente nos tornamos participantes, não de forma corporal ou carnal, ou seja, não é o elemento físico que nos comunica a graça de Cristo, mas a participação, acima de tudo, espiritual. Quando já temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, já somos habitados pelo Espírito Santo, já somos participantes da união mística com Ele, portanto, nós já desfrutamos de Cristo Jesus em nossa vida. Aqueles que já o têm são abençoados pela celebração da ceia do Senhor. Nós nos tornamos participantes desta união mística, do seu corpo, do seu sangue, dos benefícios da sua morte em nosso lugar, e com todas as bênçãos decorrentes desta união. Ele como verdadeiro alimento espiritual e para crescimento em graça na nossa própria vida. É um exercício de fé, um exercício espiritual de consagração, de dedicação, mas ao mesmo tempo que fazemos o movimento de elevarmos nosso pensamento, nosso coração a Ele em fé, Ele vem ao nosso encontro em graça. O Senhor Jesus nos diz, Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não experimentamos fisicamente Cristo, mas celebramos a comunhão espiritual, e é esta comunhão que é celebrada na ceia. Em 1 Coríntios 10, 16, nós lemos, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É essa a verdadeira comunhão do seu sangue, do seu corpo, recebido pela fé. Aqueles que já desfrutam disso têm acesso confirmado, selado na sua própria vida, espiritualmente, através da participação com fé na ceia do Senhor. Como Paulo orou pelos Efésios, e assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Deus se utiliza da nossa fé, ainda que pequena e frágil, da sinceridade da busca dele, e nos entrega a graça do próprio Cristo, da sua pessoa sendo confirmada, da nossa comunhão com Ele. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus entregue por nós na cruz do Calvário. E pedimos a graça do teu Espírito de nos fazer crescer na dependência e na comunhão do teu Filho, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe.